Aqui nós vamos falar rapidamente sobre estruturar nossa operação de aluguéis. Por que eu digo rapidamente? Porque de todos esses aspectos que a gente está vendo, processos, pessoas, tecnologias, gestão, nós temos módulos mais abrangentes. Aqui é uma introdução. Então, nessa nossa estrutura de aluguéis, nós vamos começar a falar sobre os processos. Se você é uma pessoa ou tem uma operação em que você está recorrentemente apagando incêndios, eu ilustro aqui que você está engatinhando na sua operação, tá? Porque você não desenvolveu processos ainda. Então, os incêndios ocorrem a todo momento. Cada situação é uma situação nova quando a gente não tem processos desenvolvidos. No momento em que nós já começamos a desenvolver nossos processos, nós já estamos caminhando com nossas próprias pernas. Ou seja, quando acontece uma determinada situação e você já tem um processo para resolver aquilo, você já não está apagando um incêndio. Já existe uma operação para resolver aquele problema. E não necessariamente só resolver problemas. O fato, muitas vezes, de não ter um processo causa problemas. Entendeu? Então, quando a gente desenvolver os nossos processos, que eu costumo não copiar de uma imobiliária para outra, porque cada uma tem suas particularidades, mas a gente usa uma base, começamos a desenvolver, começamos a caminhar com as nossas próprias pernas. No momento em que nossa operação estiver otimizada, aí sim nós vamos correr, aí a gente começa a crescer. Porque dificilmente uma operação vai crescer se o gestor passa a maior parte do seu tempo apagando incêndios. Ele não tem tempo de fazer a gestão. Simplesmente não tem tempo, passa o dia inteiro resolvendo problemas. E se você acha que eu estou exagerando, não, já trabalhei com pessoas que gostam de resolver problemas, gostam de passar o dia delas atendendo pessoas, uma falando que está com problema ali, outra falando que está com problema lá. Elas gostam disso. Então precisa ter, nessa empresa, se ela quiser crescer, precisa ter uma outra pessoa para fazer a gestão realmente da empresa. Então, enquanto essa pessoa seja um sócio, né, geralmente é um sócio que gosta de conversar, gosta de resolver problemas, então ele passa o dia dele fazendo isso. Isso não foi uma nem duas vezes que eu encontrei cenários nesse sentido, né? Essas empresas geralmente elas não crescem muito, elas crescem até um determinado ponto e depois elas começam a ficar estagnadas, porque o objetivo geralmente não é ter um processo desenvolvido, é centralizador, tudo tem que passar por aquela pessoa, ela gosta de centralizar. Então, infelizmente, nesse caso, os processos não vão ser muito bem desenvolvidos. E por mais que sejam, a pessoa puxa para si e ela desvia do processo por questões de centralização. Então acontece, você tem que fazer essa autoanálise, se você é uma pessoa centralizadora, provavelmente quem vai, digamos, entre aspas, boicotar o processo é você mesmo como gestor e não os seus colaboradores. Então é uma análise que a gente tem que fazer, tá? Gosto de apagar incêndio, gosto de centralizar, a gente tem que ter em mente que o negócio não vai crescer muito, ele vai estagnar rapidamente e aí a gente vai continuar nesse mesmo modelo de gestão. Já se você é uma pessoa que descentraliza, que delega, quando você começar a desenvolver os processos, você vai perceber que o crescimento ele vem de forma muito mais rápida. Mas nós vamos falar de processo mais à frente, mais aprofundadamente. Em relação à estrutura de pessoas, isso aqui é uma estrutura básica, tá? Não é uma estrutura que, se você tiver uma estrutura diferente, ela está funcionando, ela está indo bem, apenas olhe ela como um modelo. Tá? Eu já tive outros modelos também que funcionaram, isso aqui é uma base. No topo dessa minha estrutura está a gestão. A gestão sempre está no topo. Nesse meu caso aqui, o departamento financeiro respondia diretamente à gestão. E o departamento mais operacional do aluguel respondia a um gerente. Então, esse gerente cuidava da captação, administrava essas pessoas, a mesma coisa com o comercial e o saque. Então, o que acontece?
Isso aqui é importante, nós vamos falar mais lá na frente no curso de gestão de pessoas, tá? No momento em que eu tenho um gerente entre a captação, o comercial e o saque, eu, como gestor, não atuo diretamente nesse pessoal aqui. Eu não dou uma missão para o saque, eu não dou uma missão para o comercial, eu como era o gestor, eu não recebia esse pessoal na minha sala, a não ser com a presença do gerente. Não se passa por cima numa hierarquia. Nós vamos trabalhar com hierarquia bem profundamente. Essa é uma questão muito importante. Mas como nós estamos falando aqui de crescimento, investimento, gestão, como a gente viu na aula passada, é importante você ter bem estruturado os seus departamentos. E não necessariamente da maneira como você começou a sua operação, você vai terminar ela. Vai evoluir. Talvez daqui a pouco a captação vai se dividir em duas, o comercial se divide em 2, 3, também já me aconteceu. O saque é distribuído por número de contratos ou por tipo de contrato, contrato de aluguel comercial, contrato de aluguel residencial, contrato de aluguel de ticket alto, contrato de aluguel de ticket baixo. Então, você vai definir a sua estrutura operacional conforme você vai fazendo a gestão da sua operação. Não necessariamente ela precisa ter esse formato e não necessariamente ela vai ter o mesmo formato que ela tinha lá no início. Ou seja, evoluções sempre vão acontecer. Em questão de tecnologia, hoje em dia é muito difícil, eu não conheço pelo menos, uma imobiliária que não trabalhe com nenhuma tecnologia. A maioria tem o seu CRM. O que é o CRM? É onde você cadastra os seus imóveis, cadastra os seus leads, cadastra os seus atendimentos, é onde você anuncia, ali vai estar o seu site, vai estar geralmente ligado ao seu CRM, o portal aonde você faz a integração com o seu site é integrado com o CRM, entendeu? Aí, às vezes, algumas imobiliárias têm remarketing, tem ferramentas de remarketing como ActiveCampaign, RD Station, Mailchimp, Brevo. Existem diversas, aí eu trabalho com diversas. Geralmente, essa operação de remarketing ela é muito mais utilizada nas operações de venda. Operações de aluguel, eu dificilmente atuo com essas ferramentas aqui, porque é um custo muitas vezes desnecessário, mas dependendo do seu tamanho, do tamanho da sua operação, sim, você vai ter uma ferramenta de remarketing. Ferramentas de atendimento, vistoria e manutenção normalmente estão vinculadas ao seu ERP. Qual é a ferramenta de ERP que provavelmente você já usa? É onde você cadastra já o contrato, onde está o locador, o locatário, os valores, ele gera o contrato para assinatura eletrônica, ali você faz as vistorias, você gera os boletos todo mês, faz os repasses, são tudo ferramentas digitais que são a nossa base tecnológica. Muitos desses ERPs já contemplam aplicativo de vistoria, aplicativo de manutenção, alguns não, alguns sim. Outros você vai ter que usar uma ferramenta de integração para integrar o seu ERP com o seu aplicativo de vistoria. Alguns oferecem integração nativa, outros não. Nós utilizamos em algumas imobiliárias um serviço que centraliza, por exemplo, todas as contas de um determinado imóvel alugado. Aí você permite o login do inquilino, ali ele cadastra a conta de energia, a conta de condomínio, a conta de água, conta de gás, o próprio boleto do aluguel. Então ele centraliza tudo nesse aplicativo e ele gera os boletos por ali mesmo. Então existem inúmeras ferramentas que podem te ajudar. Ferramentas de seguro integradas. Então tudo isso faz parte da nossa estrutura de tecnologia, que é um dos pilares como nós conversamos na aula anterior. Então, conforme a sua operação vai crescendo, você vai incluindo ferramentas tecnológicas para que os seus processos funcionem de forma correta. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar de
quais foram as estratégias que eu utilizei na minha primeira gestão de aluguéis que nos levou ao crescimento que nós tivemos. E dali eu tirei toda uma base de conhecimento para aplicar hoje nas imobiliárias onde eu faço esse tipo de implantação. Até aqui a gente viu os pilares da nossa operação de aluguel e agora nós vamos passar nessa próxima etapa as estratégias para levar a um crescimento.